Queridos camaradas e caros amigos, estamos, já aqui foi dito, estamos a travar uma importante batalha. E é bom, numa altura como estas, nós olharmos ao que foram os últimos anos na vida nacional e ao que foi o papel que o PCP e o PEV, as forças que compõem a CDU, tiveram nestes últimos anos na vida nacional. Mas é bom também fazermos um apelo à memória e lembrar-nos o que era este país no momento em que o governo anterior, PSD-CDS, é afastado do poder. Lembrar-nos ainda antes disso o que foram esses 4 anos desse governo. O que foram todo o cortejo de cortes nos salários, nas pensões, nos rendimentos da esmagadora maioria da população, no que foi esse verdadeiro assalto ao património público, às empresas públicas e aos setores estratégicos da nossa economia. Já aqui veio o nome de alguma delas, o CTT, a ANA, mas também a EDP, a REN, empresas públicas estratégicas que foram entregues nas mãos de grupos económicos estrangeiros. Lembrar-nos do que foram as centenas de milhares de portugueses, na sua esmagadora maioria, jovens, que foram forçados a emigrar por não terem aqui condições de vida e de sustento. Lembrar-nos o que foram os níveis de desemprego mais altos que alguma vez este país viu em democracia. Nunca, nos anos que levamos desde o 25 de Abril, se viram níveis de desemprego tão altos. E no dia das eleições, em outubro de 2015, lembrar-nos que estes dois partidos responsáveis por tudo isto estavam a festejar. E estavam preparados para mais 4 anos no governo. E tinham planos concretos já, alguns negociados com a União Europeia, de medidas a implementar nos próximos 4 anos. Era o corte nas pensões em pagamento, um corte definitivo, queriam eles, de 600 milhões de euros. Era acabar de vender o que restava das empresas públicas. Era tornar definitivo aquilo que eles tinham dito que era temporário, o subsídio de férias, os cortes nos salários, preparavam-se para os tornar definitivos. E depois tínhamos esses dois partidos a fazer a festa e tínhamos outros dois de braços caídos a dizer, bom, lá vamos ter de nos preparar para mais 4 anos. E houve uma força, e apenas uma força, que disse logo na noite das eleições, foi o secretário-geral do PCP, foi a CDU, que disse, eles não ganharam, eles perderam nesta noite. E só se outros não quiserem, é que nós não vamos confirmar na Assembleia da República aquilo que o povo acabou de ditar nas urnas, que foi a derrota deste governo. Foi um momento decisivo, logo aí, logo nessa noite, que abriu caminho àquilo que viemos a ver depois. O afastamento destes dois partidos e o início de uma nova fase na vida política nacional. E se até então, se até essa altura, e desde há muitos anos, nós só tínhamos uma certeza, era cada governo que vinha, fosse ele do PSD ou do PS, levava sempre mais longe a obra de destruição que o anterior tinha feito. Levava sempre mais longe o caminho de ataque aos direitos, aos salários, aos serviços públicos. Tivemos 4 anos a discutir, sempre à espera de cada dia, qual é que ia ser o próximo corte. E começamos uma nova vida em que a discussão passa a ser não quanto é que nos vão cortar mais, mas afinal de contas quanto é que a gente vai recuperar daquilo que nos retiraram naqueles 4 anos. Só isto, camaradas e amigos, mostra a importância decisiva da iniciativa, do contributo que a CDU deu para a abertura desta nova fase da vida política nacional. E foi por isso que foi possível devolver os cortes nos salários que tinham sido feitos, devolver a sobretaxa do IRS que os trabalhadores estavam a pagar, a sobretaxa nos impostos, aliviar os impostos sobre o trabalho, reduzir o IVA na restauração e noutros setores, chamar o grande capital, os grandes grupos económicos e financeiros, a um contributo um pouco maior, ainda aquém daquele que é necessário e do que seria justo, mas um contributo um pouco maior na hora de pagarem os impostos. Foi possível melhorar um conjunto de prestações sociais que tinham sido cortadas nos anos anteriores,
O abono de família, aumentando e alargando os beneficiários do abono de família. Prestações de desemprego. Foi possível reduzir as taxas moderadoras na saúde. Foi possível, já aqui foi dito, garantir a atribuição dos manuais escolares gratuitos no ensino obrigatório. Foram possíveis estas e outras medidas. Valorizámo-las todas. Temos uma certeza. Nenhuma delas teria sido possível sem a iniciativa, sem a intervenção do PCP, do PEV, da CDU, das forças que compõem a CDU. CDU. Mas aqui chegados, se é justo valorizar tudo aquilo que se conseguiu, temos também de concluir que é muito aquilo que está por fazer. Que ficámos muito aquém do que era necessário e do que era possível na resposta a problemas do país, alguns deles problemas que se arrastam há muito tempo e já se sabe, quando esses problemas não se resolvem, a maior parte das vezes o que acontece não é ficar tudo como está, é as coisas piorarem, mas ficou muito por dar também, muita resposta por dar no plano da melhoria das condições de vida da generalidade da população, sobretudo daqueles que vivem do seu trabalho, na melhoria das condições de vida dos trabalhadores, no aumento dos salários, na melhoria da qualidade dos serviços públicos, na saúde, na educação, nos transportes, num conjunto de outros serviços públicos, foi muito aquilo que ficou por fazer. Mas aqui chegados, olhando ao que se conseguiu, olhando ao que ficou por fazer e que é muito, somos forçados a concluir que a solução não é nem andar para trás, para o que foram os anos da governação PSD-CDS, nem ficar parado sem conseguir responder aos problemas que exigem uma resposta da nossa parte. A solução é, como a CDU tem vindo a dizer, é mesmo avançar. Avançar na resposta aos problemas do país, avançar na melhoria das condições de vida do nosso povo, avançar no apoio à produção nacional. A maneira que o país tem de dever menos, de ser menos dependente face ao exterior, é produzindo mais, é aproveitando aquilo que tem de melhor, os seus recursos, e são muitos, as suas potencialidades. Querem convencer-nos às vezes que somos um país pobre. Não somos um país pobre, somos um país que foi empobrecido pela ação de sucessivos governos e pela submissão a imposições da União Europeia contrárias ao interesse nacional. Mas temos recursos na agricultura, nas pescas, na floresta, na indústria, que, se bem aproveitados, podem dar um contributo muito grande para o desenvolvimento do país. Precisamos de avançar também na elevação dos salários. Temos ainda uma distribuição muito injusta do rendimento nacional. Nós precisamos de produzir mais riqueza e podemos distribuir mais riqueza, mas temos também de distribuir de uma forma justa a riqueza que é criada. Aqueles que a criam, os trabalhadores, têm de ter uma parte maior da riqueza que o país cria. Se não avançarmos mais nestes anos, nesse domínio, não foi porque o PCP, os Verdes, a CDU, não tenham criado as condições para tal. Não tenham oferecido, nomeadamente na discussão dos orçamentos de Estado, condições para esses orçamentos irem mais além nessa resposta. Foi porque o PS não quis e porque, na hora da verdade, quando forçámos votações na Assembleia da República, se juntaram ao PSD e ao CDS para impedir que fôssemos mais longe também na resposta à elevação dos salários e à melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Foi assim, quando se juntaram para inviabilizar as propostas do PCP de reverter os aspectos mais negativos da legislação laboral, para acabar com a enorme precariedade que hoje existe no trabalho e na vida de milhares de trabalhadores. Que podemos esperar nós de uma sociedade onde é a precariedade que domina no mundo do trabalho, onde os trabalhadores não têm certezas sobre o que será o seu dia da amanhã. Não é esta sociedade que queremos, foi contra isso que combatemos nestes últimos anos e é também neste domínio que é necessário avançar. É necessário avançar também na melhoria das condições dos serviços públicos, na saúde, na educação, tudo aquilo que aqui já dissemos. É necessário recuperar para o país empresas que devem ser do país, que foram do país e que foram privatizadas. Já aqui falámos nelas, nos Correios,
é ver o que aconteceu a uma empresa como o CTT, que depois de privatizada já vão em pelo menos 40 concelhos deste país, provavelmente dentro de pouco tempo serão mais, que não têm uma única estação dos Correios. Uma empresa que prestava um serviço essencial às populações e que passou a funcionar não para prestar esse serviço, mas para encher de lucros os bolsos dos acionistas. Isto aconteceu com o CTT, com a Galp, com a EDP, com a REN, com todas as empresas que devem voltar ao controle público. Aconteceu também com a banca. E aqui, camaradas e amigos, é bom que se diga que o mesmo PS que anda aí a dizer que isto não pode ser tudo de uma vez, que não se pode pôr na saúde tudo aquilo que era preciso para garantir melhores cuidados de saúde aos portugueses, nos hospitais, nos centros de saúde, que se recusa a aumentar os salários dos funcionários públicos, que se recusa a reconhecer o tempo de serviço de um conjunto de carreiras, como os professores, os profissionais da saúde e os profissionais das forças de segurança e outros. Pois o mesmo PS que diz que não há dinheiro para isto, foi o mesmo que se juntou ao PSD e ao CDS para despejar mais uns milhares de milhões de euros para tapar os buracos da banca privada. É verdade. No novo banco, mais uns quantos milhões, já vão quase em 8 mil milhões, que dizem que falta na saúde, na educação, na melhoria, no combate à precariedade na administração pública, na elevação dos salários, na melhoria das pensões, porque optaram por o despejar em cima dos bancos privados. Em tudo isto, camaradas e amigos, e em mais, é muito aquilo que há por fazer. É muito aquilo em que é preciso avançar. Mas não podemos esperar que, fazendo sempre a mesma coisa, que um dia tenhamos resultados diferentes. Que, estando sempre em maioria os mesmos partidos, que algum dia possamos esperar resultados diferentes daqueles que temos tido. A melhor garantia de que concretizamos o avanço que é preciso em Portugal, na resposta aos problemas do país e na melhoria das condições de vida do nosso povo, é mesmo dando mais força àquela força que é a CDU, que mais se tem batido nestes últimos anos por estes avanços. Também no Parlamento Europeu, a CDU foi a força que fez a diferença. Já aqui foram dados exemplos de situações, de intervenções que tivemos no Parlamento Europeu relacionados com problemas, com questões sentidas aqui pela população do Algarve. Foram inúmeros os exemplos e o Rui já aqui falou neles, mas poderíamos dar outros. Com esta certeza, quando no Parlamento Europeu estiveram em causa os interesses nacionais, a primeira força e a mais decisiva a assumir essa defesa do interesse nacional, dos interesses das populações, foi a CDU. Quando se discutiram no Parlamento Europeu a legislação que prevê sanções que se viraram contra nós e que permitiram que a Comissão Europeia nos andasse a chantagear no momento em que iniciámos uma política de devolução de direitos e de rendimentos à população, lembram-se da novela das sanções, da pressão, das ameaças, das chantagens que a União Europeia andou a fazer sobre o país quando se decidiu aumentar o salário mínimo, embora ainda aquém do que é possível e necessário. Lembram-se dessas pressões? Pois elas foram possíveis porque foram aprovados no Parlamento Europeu, com o apoio do PS, do PSD e do CDS, a legislação que permite que essa chantagem seja feita contra países como Portugal. A CDU esteve na linha da frente no combate a essas sanções. Propusemos o fim da existência de sanções. PS, PSD e CDS votaram contra. Quando se discutiu no Parlamento Europeu políticas como a política agrícola comum, que destruiu em 2 décadas em Portugal 300 mil explorações agrícolas, que acabou com 500 mil hectares de superfície agrícola útil no nosso país, que nos deixou mais dependentes do ponto de vista da produção agroalimentar, tivemos lá 3 partidos, os mesmos de sempre, a aprovar essa política. PS, PSD e CDS. Tivemos a CDU, como ainda agora recentemente, a fazer dezenas e dezenas de propostas de alteração para defender a produção nacional. Desde uma mais justa distribuição das verbas da PAC,
desde a instituição de um princípio da preferência à produção nacional e muitas outras propostas, não faltou quem as fizesse lá no Parlamento Europeu. O que faltou, porque para isso lá esteve a CDU, o que faltaram foi deputados portugueses que dessem força a essas propostas, porque os do PSD, do PS e do CDS votaram contra essas propostas. O mesmo aconteceu nas pescas. Na hora de aprovar uma política de pescas que levou ao abate de mais de metade da frota pesqueira nacional, tiveram lá partidos portugueses a dar o apoio a essa política, PS, PSD e CDS. Mas teve lá também uma força, a CDU, a fazer dezenas e dezenas de propostas de alteração a esta política para defender a frota nacional, sobretudo a frota de pequena escala, e para defender a pequena pesca costeira e artesanal e o papel que tem no setor a nível nacional e o contributo que pode dar para o nosso desenvolvimento e para a diminuição da nossa dependência no que diz respeito também ao abastecimento de pescado. O que faltou não foi quem fizesse lá essas propostas, a CDU teve lá. Faltaram deputados portugueses comprometidos com a defesa do interesse nacional. Quando se discutiram os programas de intervenção da Troika, o Tratado Orçamental e tanta outra legislação que limita a possibilidade do país responder aos problemas que enfrenta, tivemos lá os mesmos três partidos. É difícil, camaradas. Eles hão de aparecer aí, agora nos tempos que hão de vir, em grandes guerras, em grandes lutas entre eles. Mas se formos ao concreto, se formos ao essencial, que foi aquilo que cada um deles lá andou a fazer no Parlamento Europeu nestes últimos anos, é difícil eles encontrarem uma coisa, uma só, em que tenham votado de forma diferente PS, PSD e CDS. Coisas com significado, com impacto aqui na vida nacional. Se formos a ver as grandes decisões que lá foram tomadas, é muito difícil encontrarmos uma coisa onde eles tenham votado de forma diferente. E sempre, mas sempre contra o que foi o interesse nacional. Foi assim ao votarem as diretivas que entregaram os nossos setores estratégicos nas mãos do grande capital estrangeiro. Ao votarem a liberalização dos setores dos transportes, dos correios, das telecomunicações, da energia, tiveram lá a apoiar isso. Quando foi para votar acordos de livre comércio que colocam uma pressão fortíssima sobre a nossa produção nacional, a nossa indústria, a nossa agricultura, eles estiveram juntos a votar todos esses acordos. O que estes 5 anos nos demonstram não foi que tivesse faltado no Parlamento Europeu uma voz que se erguesse em defesa do interesse nacional. Essa voz existiu e foi a da CDU. O que faltaram foi mais deputados da CDU comprometidos a dar mais força a essa voz e comprometidos com o interesse nacional. Está CDU. O primeiro-ministro, aqui há algumas semanas, António Costa, andou por aí a dizer que o PS era o partido que melhor defendia a União Europeia em Portugal. Abriu logo uma guerra com o PSD e com o CDS, que se chegaram à frente também a dizer: não, somos nós que melhor defendemos a União Europeia em Portugal. Entregam-se os três a essa disputa, a ver quem é que melhor defende a União Europeia em Portugal, a ver qual deles é que se submete mais às imposições da União Europeia. Esquecem-se todos que aquilo que nós precisamos, que o país precisa, que os trabalhadores e o povo precisam, não é de quem defenda cá a União Europeia, é de quem defenda o país na União Europeia, frente às imposições da União Europeia e às arbitrariedades de quem manda na União Europeia. E também por isto precisamos de mais deputados da CDU no Parlamento Europeu. E está nas mãos de cada um fazer com que isso aconteça. Está nas mãos de cada um decidir se vamos ter, a partir de 26 de maio, mais deputados que se submetam às imposições da União Europeia ou se vamos ter mais deputados que resistam a essas imposições e ponham o interesse nacional, o interesse do povo português à frente de quaisquer pressões, ameaças ou chantagens, venham elas de onde vierem. Está nas mãos de cada um decidir. Como aqui foi dito, nada está decidido. O resultado de cada força vai ainda ser construído. Às vezes querem-nos convencer
que as eleições começam já com alguns votos metidos lá dentro. E é verdade que há muitas vezes a gente sente que esta é uma luta desigual. Mas não são as sondagens que vão decidir estas eleições. Será o voto de todos, de cada um dos portugueses que decidam votar nestas eleições. E é muito aquilo que temos por fazer até maio ainda. Temos de levar mais longe, ao conhecimento de mais gente, aquela que foi a intervenção singular da CDU no Parlamento Europeu e também a que foi a intervenção decisiva da CDU nestes últimos anos da vida nacional. De tal ponto que podemos dizer, temos de dizer, quem quiser olhar para estes anos com rigor e com verdade é forçado a reconhecer que todos e cada um dos avanços que tivemos não teriam existido se não fosse a CDU. E se olhar com rigor e com verdade, tem de reconhecer também que aquilo em que não se avançou não foi porque a CDU não tivesse criado as condições para isso, foi porque nos faltou mais força para poder concretizar esses avanços. Estamos toda a confiança, a CDU avança com toda a confiança. Estamos numa terra com tradições de luta e é bom que esta terra honre essas tradições de luta. E vamos ter agora uma oportunidade nas batalhas eleitorais que se aproximam. As eleições para o Parlamento Europeu já em maio, depois as eleições para a Assembleia da República. Se levarmos por diante este trabalho de esclarecimento, de mobilização, com os meios que temos, não são os que outros têm, mas também temos meios, camaradas e amigos, que outros não têm. Porque ninguém, como os ativistas da CDU, tem esta imensa força, esta imensa combatividade e energia que só têm aqueles que aqui andam para transformar a vida e para transformar o mundo. É com essa força e com essa energia que vamos ao combate, certos de que se o fizermos, vamos ter um grande resultado na CDU, e Vila Real de Santo António e o Algarve vão dar certamente um contributo para que isso possa acontecer. Ao trabalho, camaradas e amigos, viva a CDU!